Na esteira dos temas e dos assuntos que a gente estudou no bimestre passado, a gente segue o nosso cortejo com felicidade. Sim, a felicidade. De novo, eu acho conveniente comentar que a nossa exposição aqui é limitada por uma série de fatores, então a gente vai abordar só alguns dos autores e o que eles pensaram sobre isso. E eu não vou ficar tirando coisas da minha cabeça, porque o curso de vocês é de filosofia e não de opinião do Lucas sobre assuntos diversos. Então tudo que eu trouxer para vocês aqui vai ser fazendo referência aos autores citados na apostilinha de vocês. Eu mencionei para vocês que a filosofia surgiu como tentativa racional de entender a formação e a ordem do universo, né? Como que o mundo se formou, do que são feitas as coisas, qual que é o elemento primordial do qual todos os outros derivam, enfim. E a gente assinala o marco inicial da filosofia ocidental na Grécia Antiga, no século VI a.C. Tenham isso em mente quando vocês chegarem nesse assunto na matéria de História. O mundo grego está na terceira unidade da apostila desse bimestre. Então, muito bem. É na emergência da cidade desse mundo grego, no momento de desenvolvimento técnico, científico, político, econômico, cultural, que surge também uma nova forma de perceber o mundo. Justamente por causa do desenvolvimento do comércio, da comunicação com outros povos, do desenvolvimento de técnicas diversas, e especialmente o surgimento de uma nova forma de fazer política. Todas essas coisas incentivaram o uso da razão por um número maior de pessoas. É justamente o uso da razão que vai caracterizar a atividade filosófica. No começo, a filosofia tentava responder às mesmas perguntas que eram feitas pela humanidade desde tempos imemoriais. Essas questões sobre a origem e organização do cosmo, do universo, elas datam de muito, mas muito antes das cidades gregas surgirem. Só que antes, essas perguntas eram respondidas através de recursos mitológicos, pelos chamados mitos de fundação, que vocês devem ter estudado também no final do bimestre passado, né? Aquelas histórias míticas, fantasiosas, que explicavam o surgimento do mundo, a organização do mundo, como surgiu a vida, como surgiram todas as coisas, como surgiram os elementos, qual que é a importância de cada parte da natureza no conjunto do mundo todo, enfim. E essas histórias, geralmente, frequentemente, recorriam à explicação através de forças sobrenaturais, sobre-humanas, muitas vezes atemporais. E a filosofia ela surgiu como uma tentativa de responder aquelas mesmas perguntas, mas sem recorrer à mitologia, fazendo uso único e exclusivamente da razão. Encontrar respostas racionais para essas mesmas perguntas de surgimento e organização do universo, do cosmos. Portanto, a logia do cosmos, uma cosmologia que a gente vai dar o nome. Depois de algumas gerações de filósofos em busca dessa verdade universal sobre o cosmos, apareceu um cara que mudou a pergunta principal. Ele falou que tudo que aqueles caras estavam pensando era inútil, não servia para nada, até porque eles não tinham chegado a um consenso até então. Todos eles faziam a mesma pergunta ou as mesmas perguntas, mas cada um dava uma resposta completamente diferente do outro. Tinha um que falava que o elemento primordial do mundo era a água. Um outro falava que era um elemento imaterial que chamava apeiron. Um outro ainda falava que esse elemento primordial era o ar. Todos esses pré-socráticos. Aí chegou Sócrates e falou que tudo isso era besteira. Ele provocou o que a gente vai chamar de quebra de paradigma. Um paradigma é uma pergunta norteadora. Ele mudou a pergunta norteadora da filosofia, que tentava descobrir sobre a origem do universo, para questões puramente humanas. É o que a gente vai chamar de antropologia filosófica. É uma filosofia preocupada com o ser humano. Ele falou que não adiantava nada a gente continuar procurando a origem do universo, porque a gente nunca ia achar. E mesmo se achasse, que bem que isso ia fazer? Ia adiantar de quê? Ia melhorar a nossa vida em quê? Interessa muito mais a gente descobrir quem somos nós mesmos e não o que é o universo. Sabe, por que a gente está aqui? Como que é a melhor maneira de se viver? O que é felicidade? Qual que é o nosso objetivo na vida? Essas todas eram questões concernentes a essa virada filosófica que ele
propôs ou proporcionou, que vai marcar então uma nova era na filosofia. Isso que a gente deu o nome de antropologia filosófica. Essa mudança de paradigma foi tão importante que a gente divide a filosofia em duas, em antes do Sócrates e depois do Sócrates. Pois então, muito bem, esse cara teve vários discípulos, né? O mais ilustre deles chamava Platão, sobre o qual a gente não vai falar agora, porque não é no interesse do nosso objetivo maior, que ainda é a felicidade, lembra? O Platão, por sua vez, também teve vários discípulos, dentre os quais o mais ilustre foi Aristóteles. E agora sim a gente chegou onde eu estava querendo. O Aristóteles escreveu sobre uma infinidade de assuntos, mas entre eles tem elaborações preciosas sobre o objetivo do ser humano no planeta. Qual que é a finalidade do ser humano no planeta? O que a gente tem que fazer em vida? Como a gente deve viver? É justamente aí que a gente encontra os fundamentos da felicidade para o Aristóteles. Na verdade, o assunto maior sobre o qual ele estava falando é a moral e a política, as nossas regras de convívio social e as nossas relações de poder em comunidade. O que a gente tem como certo ou errado, bom ou mal, permitido ou proibido, bonito ou feio, enfim. E é curioso como para ele a felicidade se encontra justamente no seio desse mesmo assunto, da moral e da política. Tenham isso em mente. Então a felicidade para ele está intimamente relacionada, está completamente relacionada com a moral e com a política, com as nossas regras de convívio social e com as nossas relações de poder em sociedade. Nas primeiras páginas de Ética Nicômaco, ele tenta explicar o que é o bem. Para ele, o bem não existe independente das ações humanas. Ele não tem uma dimensão própria, descolada, independente da vida humana. O bem só se realiza nas atividades das pessoas. É justamente algo que pode ser atingido através da ação humana. Nesse sentido, o bem corresponde à finalidade de todas as coisas, ao justo cumprimento da razão pela qual todas as coisas foram feitas. Eu já explico isso melhor. Todas as artes visam um bem, tem por objetivo realizar um bem. Por exemplo, o bem da medicina é a saúde, o bem da construção é a casa. Então, todas as coisas têm por finalidade um bem. Portanto, são as pessoas que produzem o bem. O bem não existe independente das pessoas. O bem, ele é feito, ele é erigido justamente pela ação das pessoas, tá? São as ações que as pessoas executam que podem proporcionar, podem propiciar a existência de algum bem. O bem excelente, o maior bem possível a se atingir, é aquele que constitui um fim em si mesmo e nunca é um meio para se alcançar outra coisa. E esse bem supremo, que faz a vida ser boa, é a felicidade. Afinal de contas, a gente pode buscar a satisfação dos apetites corporais, o acúmulo de riqueza ou de honra como um meio para se chegar a uma vida feliz. Eu posso procurar em todas essas coisas a receita para a minha felicidade geral. Mas a gente não pode dizer que alguém queira usar a felicidade como meio para se adquirir riqueza ou honra ou satisfação dos seus apetites carnais. Seria absurdo. O fim último de tudo que a gente faz é a felicidade. A gente não usa da felicidade como um meio para se chegar a um outro fim. A felicidade sempre constitui um fim em si mesma e nunca um meio para se obter outra coisa. Geralmente, a gente busca outras coisas para se chegar à felicidade, nunca o contrário. Buscando as peculiaridades da natureza humana, que nos distingue dos demais animais, e buscando, portanto, a nossa finalidade do mundo, o Aristóteles chega à resposta da origem e da razão da felicidade. Ele vai dizer que a função do ser humano no mundo é o exercício da razão, que é justamente o que nos torna peculiares ao conjunto da natureza. O supremo bem humano, a felicidade, seria alcançado pela atividade virtuosa que é o exercício da razão em sociedade. Na sociedade política, que é a polis da Grécia Antiga, que a gente pode transportar para a nossa sociedade política hoje, guardadas as devidas proporções e dimensões, as suas peculiaridades e especificidades, para evitar o mal crônico que é o anacronismo, que a gente tem que evitar a todo e qualquer custo.
O outro autor citado, e geralmente mais lembrado, que é geralmente o mais lembrado quando se fala de felicidade, é o Epicuro. Mas sobre ele, vocês que vão me contar. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, escrevam um texto de 15 a 20 linhas falando sobre o conceito de felicidade para o Epicuro. Eu vou criar uma atividade no plural para vocês me responderem por lá. Não é para escrever no caderno, tá? É para escrever direto na atividade que eu vou enviar pelo plural e me responder por lá, para eu já poder ler e corrigir e ir orientando vocês, a gente vai conversando por lá. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar e a gente vai conversando. Então, na semana que vem, tira dúvida. É a aula tira dúvida que a gente vai fazer. Se eu estou postando esse vídeo hoje, numa semana, né, numa segunda-feira, então na próxima é a aula tira dúvida. E é importante que vocês apareçam, tá? Pra gente ir conversando, ver como que a gente trabalha, ver como que a gente faz, se isso tá adiantando para vocês, se vocês estão entendendo alguma coisa, se tá fácil, se tá difícil, se tem alguma coisa que é interessante mudar, ou se tem alguma coisa que é interessante, se tá bom para vocês, enfim. O que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, quais são as dificuldades que vocês estão tendo, se é que vocês têm alguma dificuldade em relação a esses assuntos que a gente está falando, né? Até porque nenhum desses assuntos é para ser uma novidade completa, uma vez que a gente já falou sobre todos eles no bimestre passado. Eu já não me recordo se eu expliquei no vídeo passado, mas o nosso objetivo nesse segundo bimestre agora é pegar todos aqueles assuntos que a gente viu no primeiro bimestre e se aprofundar neles. A gente passou muito por cima de cada um deles, então a gente viu muito brevemente o que era o tempo. Na aula passada eu já expliquei com uma maior profundidade. Espero ter esclarecido melhor o que é o tempo e não causado uma confusão ainda maior na cabeça de vocês. A gente falou muito brevemente também sobre o que era felicidade. Agora a gente tem um aprofundamento maior sobre esse assunto, e vocês inclusive vão pesquisar sobre ele para me dizer melhor o que é felicidade para o Epicuro especificamente, porque a gente ainda retoma, a gente usa os conceitos que esses caras erigiram há mais de 2000 anos, sabe? Esses escritos, essas formulações têm 2400 anos. E a gente ainda fala desses caras hoje. Então, o Aristóteles está aí e o Epicuro vocês vão me contar o que foi que ele escreveu, ou o que foi que ele pensou sobre esse assunto. Quem que era o Epicuro, onde ele morava, como que era a sociedade na qual ele convivia, né? Quais eram as regras sociais que o levaram a pensar tudo aquilo. Enfim, se tiverem alguma dúvida para além disso, eu vou escrever direitinho o que eu espero de vocês no enunciado da atividade que eu vou postar para vocês fazerem, tá? Aí, se ainda tiver alguma dúvida, podem me perguntar que a gente vai conversando, tá bom? Então, é isso aí. A gente vai se falando. Até lá. Até mais.